Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Bom, primeiro uma explicaçãozinha para quem não conhece muito bem o NEAF. A gente tem vários cursos. Não é toda a prova que sai que a gente grava todas as questões de prova. Não, sério, estou dando esse toque. Outra coisa, a gente não faz também recursos. A gente não para o mundo para fazer recursos. Agora, eu não abro mão de caminhar com meus alunos. E aliás, muitas escolas nunca mais vão falar com vocês. A gente vai até a última fase. Então, só para entender e ficar bem claro quanto a isso, tá? Primeira coisa, gravamos algumas matérias, eu creio que 90% delas já estão gravadas. Administrativo, constitucional, acho que penal, processo civil, informática, normas, matemática, raciocínio lógico, tudo lá. Acho que uma ou duas matérias a gente ia pedir para os professores por escrito, mas como não havia recurso, eles depois vêm e gravam para vocês. Então, hoje também saem, no decorrer do dia, matérias já gravadas para ver, tal, como é que foi. Até porque a vida segue, o cara tem de aprender o que errou e é legal assistir, tá bom? Agora vamos a um vídeo aqui de teses de recurso. Outra coisa, eu não critico outras escolas que fizeram 62 recursos. Das 100 questões, eles fizeram 62 recursos. Mas, senhores, em verdade vos digo, a VUNESP não vai anular, quando eu estou brincando aqui com 62, antes que alguém diga que esse número existe, não. A VUNESP não vai anular um número gigantesco de questões. Desculpe, eu não espero 3 recursos, tá? Eu torço muito. Agora, o Renê tem uma posição muito boa, madura, né? Também faz isso há 40 anos. Se não tiver maduro, tem de jogar fora porque apodreceu, né? Mas Renê está maduro. Não vá com piadinhas com o professor Renê, que está maduro, pode comer, nada disso. O professor Renê foi muito maduro quando ele disse... O pessoal estava discutindo com ele, insistindo que cabia um recurso numa questão. Sabe o que ele falou? Gente, eu torço por vocês. Mas eu não vejo ali. Achei muito bacana o posicionamento dele. Ó, e a tese até é essa, ó, de repente, se você colocar, tá? Então, a mesma coisa aqui. Alguns recursos que eu vou falar aqui, eu realmente acredito. Um ou dois, né? Aliás, um ou dois, são pouquíssimos que nós temos. Meio ou um, eu não acredito tanto. Mas, enfim. Mas, para mim, todas essas aqui são passíveis de recurso. Vamos começar com a minha matéria, né? A questão 47, no que diz respeito à nacionalidade de acordo com a Constituição Federativa do Brasil, é correto afirmar. Eu volto a dizer que eu sei que o período é de nervosismo, então, de novo, eu não estou aqui ensinando como fazer o recurso. Eu fui claro. Eu estou dando as teses para o recurso. Quem faz o recurso é você. Tá bom? Então, vamos lá. Desculpem ser chatinho, tá? É que eu estou acostumado a ouvir bobagens, então eu tenho de fazer o meu trabalho de forma coerente. No que diz respeito à nacionalidade, de acordo com a Constituição, é correto afirmar que o brasileiro, a resposta que foi dada foi o gabarito B, naturalizado pode ocupar o cargo de ministro do STJ. E, aliás, explicamos isso num vídeo. Eu fiz, está no YouTube aí, em primeiras impressões que eu tive da prova, tal. Vamos lá. Galerinha, eu fui o primeiro a dizer, essa questão, no artigo de vocês, no edital de vocês, só pede o artigo 12. E lá não tem se STJ é nato ou não é nato. Lá só tem os cargos de nato. Todo mundo sabe disso, não é? Pois bem. Só que, então para mim ela já pode ser anulada por isso. Por quê? Por mais que a banca diga... Não, senhor, você dá isso em aula, Alessandro. Realmente, eu dou, eu ensino meus alunos. Mas eu pergunto, quando eu pergunto para um aluno, presidente do STF, tem de Senado? Tem. Ministro do STF, tem de Senado? Tem. Cai na prova e pode cair na prova, tá lá. Agora, quando eu falo presidente do TSE, não está no artigo 12, mas está lá na frente dizendo que o presidente e o vice saem do Supremo. Se ele sai do Supremo, eles têm de ser nato. Gente, acho bonito, tá? E, portanto, membros do Conselho da República não podiam perguntar na letra E, porque está fora do edital. Mas aí é que tá. Vamos olhar uma coisa, algumas teses aqui importantes. O Conselho está no 89, faz parte do edital? Não. Não faz parte do edital. Legal. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante.
eu já poderia eliminar a questão, quer dizer, anular essa questão só por esse motivo. Mas você, de repente, pode pegar até uma fala minha e falar, desculpa, já pessoal, a Vunesp fala assim, Alessandro, você entrou com recurso? Mas eu assisti sua aula. E você mesmo fala que na resposta errada pode ter algo que não esteja dentro do edital. Aí é que tá. Tecnicamente não cai a parte do STJ. Então, quer dizer, não poderia ser a B também. Não, nem tampouco a letra E. Só que hoje, uma moça escreveu, e ela deve estar rindo agora ao ver esse vídeo. Ela me deu um argumento muito inteligente. A letra E está certa. E eu concordo com ela. A letra E está certa. Você vai anular essa questão. Vunesp, vocês têm de anular essa questão. Você deve estar falando assim, Ale, como assim? O colega que está aqui assistindo a minha correção falando assim, como assim a letra E está certa? Aí é que está. Naturalizado pode ocupar o cargo de Conselho da República? Sim ou não? Vunesp disse que não. Por que que não? Ah, porque ela olhou aqui, ó. 6 cidadãos natos. 6 cidadãos natos. Não naturalizados, não é isso? Não foi esse o raciocínio do aluno? Até o aluno que aceitou, errei. Errei. É nato, a prova fala naturalizado. Não. Nato pode. O que está escrito aí? O Conselho da República é órgão tal, tal, e dele participam. Não é isso que está escrito aí? O vice-presidente é nato? É. O presidente da Câmara é nato? É. O presidente do Senado é nato? É. O líder da maioria e minoria do Senado é nato? O ministro da Justiça é nato? Então, pode ter nato. Olha o raciocínio dela. Fulminante o raciocínio dela. Fulminante. Não há como não anular essa questão. Essa questão, eu não vivo mais nesses tempos. Bato no peito. Gente, eles vão anular. Ah, não, professor? Não. Por quê, professor? Então eu vou dizer por quê. Já que vocês querem conversar, então vamos. Eu vou dizer por quê. Há muitos anos, eu não deveria parar para falar isso, mas vou falar porque eu sei o que é banca. É duro ficar velho, mas é verdade. Havia uma questão, ó, Brasília é a capital federal. Brasília é a capital federal. Sabe o que caiu? Que o Distrito Federal é a capital federal. Aí eu falei, gente, pode ficar tranquilo que eles vão anular. Anularam? A ESAF, foi a ESAF. Não. Então eu nunca mais ponho a mão no fogo. Sabe, eu não fico nessa. Tem de anular essa questão. Tem de anular. Desculpa, pela lógica tem de anular. Não é só porque está fora do digital, pela lógica. Como é que você vai explicar isso para uma pessoa... Ô, caçamba! Como é que você vai explicar isso para alguém da lógica? Naturalizado pode ocupar cargo no conselho? Pode. Só os cidadãos é que tem lá, naqueles 6 que tem de Senado. E detalhe, nós estamos estudando algo que não cai na prova. Então, desculpem, para mim essa questão é passível de recurso. E acho que aqui vai dar pontuação. Vamos lá. Questão de atualidades. Essa questão eu também confio. Mas a resposta da banca está certa. E aqui não é o professor Márcio que está falando, ele tem todo o direito de discordar. Porque o Márcio também acha que pode ser. Mas eu estou dizendo isso porque o professor Márcio não tem obrigação de ter formação na área jurídica. E para mim aqui tem um problema. Mas o Márcio também mandou fundamentos para anular aqui. O professor foi fulminante também. Bom, aqui o que acontece é o seguinte. Em ofício enviado nesta quarta-feira, o STF, vice-procurador da República, se manifestou favoravelmente a manter suspensa a posse da deputada Cristiane Brasil contra a ministra do Trabalho. A posse estava marcada na última reunião, mas foi cancelada após a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, atender um recurso e suspender a cerimônia. A ministra analisou a reclamação movida por um grupo de advogados que contestou no STF a decisão do STJ. Quer dizer, no STF alguém contestou a decisão do STJ. E aí ele pergunta, no recurso dirigido ao STF, no recurso do STF, o que o grupo questionou? Eu não tenho dúvida. Questionou a competência do STJ para o julgamento do caso. Não há dúvida. Porém, vamos olhar com
Gente muito boa me mandou recurso dizendo que no próprio ofício fala imoralidade, mas não é isso que está em discussão, a priori. Mas eu achei bom argumento. Bom, primeira coisa, muita gente falou, peraí, mas não pode ser a moralidade de nomeação do deputado? Então vamos lá. Teses. Primeiro, a notícia é do G1. Indica C. No entanto, notícias vinculadas no dia 22/1, do mesmo G1, daria para se responder que a letra A, falando de moralidade, também seria correta. Calma que eu faço a voz do diabo também. Ah, desculpa. Perguntou qual foi o argumento do recurso. Não foi o porquê que a nomeação dela está sendo questionada. Qual o argumento do recurso? Concordo, não precisa brigar. Tudo bem. O argumento é a competência do STJ. Tá legal. Para outros sites, eu pergunto, só preciso ler o G1? Não. Para outros sites, essa questão justamente dava o grande argumento à moralidade, que, aliás, é o pano de fundo da discussão. Ou seja, o que o edital pede? Vamos mais. O que o edital pede em atualidades? Ele pede questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais ou internacionais, ocorridos a partir do segundo semestre, divulgado na mídia local. Primeiro, que não é uma mídia só. Não se exige detalhes jurídicos, filigramas, que a gente fala na nossa área, sobre se o recurso é tal ou tal. É como se a VUNESP colocasse o seguinte, o TRF não acabou de julgar o embargo de declaração do Lula no TRF? Já pensou se a prova perguntasse isso em atualidades, e ao invés de embargo de declaração, ele colocasse embargo de divergência? Estaria errado, não estaria errado? Valeu, VUNESP! Eu questiono algo mais nessa questão, que o professor Márcio não tem obrigação de questionar. Eu questiono. Isso atende ao fim a que foi pedido? O que a prova exige de atualidades? Não. Isso poderia cair na área jurídica. O nomezinho do recurso, para mim, fere uma coisa muito maior do que uma norma. Fere a proporcionalidade, fere a razoabilidade do que está sendo perguntado. Não é desculpa. Não é uma prova de atualidades, é de detalhe jurídico que não foi o recurso tal. Olha, não foi o ordinário, foi o extraordinário. Quando muitas vezes a banca ignorou isso em notícias que, se formuladas ou divulgadas no meio de jornalistas, nem sempre tem conteúdo 100% juridicamente correto. Quando muitas vezes eu já ouvi que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em meio jornalístico, como a Globo já disse Superior Tribunal Federal. Ele errou ali no detalhe. Estão entendendo o que eu estou questionando além do detalhe? A mim me parece sim ser tese. Vão mudar? Eu não sei, eu faço a minha parte. Tá bom? E aí que o professor Márcio também colocou que essas alternativas são complementares, não excludentes, né? E a questão mereceria anulação ou alteração, enfim. Tese tá aí, galera. Tomara que dê certo. E eu ainda coloco mais um ponto aí, mais uma pimenta. Tá bom, mas tem de saber o correto. Se era recurso extraordinário, se era recurso do STF. Ah, então tá. Então teria que ter noção de competência. Cai competência pro TJ, só cai um artigo do Judiciário. O 92. Mais um motivo para mim a prova ter ferido a moralidade. Não há vergonha nenhuma, a prova da VUNESP é uma boa prova. É uma boa banca, né? Quem fez MS concurso tá vendo que banca maluca, estranha. Desculpa, não analisa a inteligência de ninguém. Tá aí. Então eu entendo que a VUNESP possa sim rever aí, pessoal. Vamos aguardar. Gente, isso aqui me foi trazido. Eu não concordo muito, mas eu tô com os meus alunos, tá? Mandei para meus dois professores, eles me deram uma geral e eu vou tentar resumir o que cada um pensa e o que eu penso. Em primeiro lugar, o que ele pede? Com relação aos recursos e revisão, de acordo com o CPP. É correto afirmar. Ele trouxe o artigo 600, que interposta nos processos de contravenção, interposta apelação, o prazo para razoar será de 3 dias. Bom, primeira coisa, gente, se você pegar um excelente professor, como o professor Renato Brasileiro de Lima, edição 2018, né?
Eu ia colocar a terceira edição aqui, saiu um símbolo aqui que eu desconheço. Aliás, eu não sei como fazer esse símbolo, nunca mais. E que ele fala, olha, em que pese o artigo 600 prever 3 dias para apresentação de razões, é bom lembrar que o processo de julgamento de tais infrações penais está afeto ao juizado especiais, porquanto se trata de infração de menor potencial ofensivo, realmente. Artigo 61. Nesse caso, a apelação deve ser interposta no prazo de 10 dias. Putz, professor, mais uma questão aí que eu posso ter perdido. Não sei. Segundo ponto aí da tese. Ale, eu vou fazer o advogado do diabo. A banca pode entender o seguinte. Nananina não. Perguntamos de acordo com CPP. Olha, eu entendo. Pode ser que, como ela disse, de acordo com o CPP, seria mesmo a resposta C. Mas a VUNESP, caso vocês não saibam, no concurso anterior de 2017, julho, concurso anterior, ela colocou um artigo do 335 do CP. E colocou de acordo com o CP. Esse artigo a gente ensina em aula, e alguns professores falam, outros não, dizendo o seguinte, gente, eu vou ensinar porque vai que cai. Outros falam, isso aqui está revogado, porque está revogado pela lei de 8666, de licitação e contrato. Todo mundo xingou que eles anularam a questão. Então, veja, ele não poderia também ter dito assim, ó, perguntamos de acordo com o CPP. Mas a VUNESP, eu achei legal esse posicionamento, ela anulou a questão. Em que pese ela ter dito de acordo com o artigo tal, existem revogações, pessoal, que não são expressas, elas são tácitas. Então, eu concordo com o professor aqui, tá? Então, inclusive, nós trouxemos um julgado, tá bem pequenininho aqui, ó, para vocês, ó, tá bem pequenininho, tá? E ele fala exatamente isso, ó. Ele fala, um julgado do Rio Grande do Sul, onde ele coloca inaplicável dispositivo que aplica, que manda falar que são só 3 dias, tendo em vista que agora a gente aplica a Lei 9.099. Então, a mim me parece, coloquei também o julgado aí para vocês, que é possível, sim, nós termos aí 3 recursos e tal. Adoro a boa vontade de muitos professores de escola de tentar anular mais que isso, eu não visualizo. Em todas as outras matérias, português, inclusive, o professor analisou aquela do sentido figurado, né? Falou, gente, quando ele estava de costas pro livro e tal, ali também é sentido figurado, não é sentido denotativo, conotativo, que ele brincava ali na questão, ele falou, não vi. Então, nas questões em tese, ele não vê recursos para ir. René falou também, Douglas também, José Luiz colocou já as posições. Então, essas são as teses que a gente tem. E há várias escolas, o jeito da gente trabalhar é assim. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. A gente dá as teses, o aluno recorre da sua maneira. E hoje, se eu não me engano, o dia 2/4 é o primeiro dia para eventual recurso. Então, a gente tem até um tempo para pensar melhor, tá bom? Gente, eu desejo a você sucesso, tomara que você consiga aí esse ponto precioso, tomara que a VUNESP tenha calma da leitura e, de repente, olhar e falar, puxa, é verdade, aqui não ficou perfeito. Eu volto mais uma vez a elogiar, perto do que eu vejo por aí, o trabalho da VUNESP nesse sentido. Então, eu quero crer que eles possam mudar sim, pessoal. Vamos aguardar, é uma banca extremamente organizada e eu creio que eles possam rever alguns pontos aí que a mim, que a nós nos parece passíveis de recurso e de mudança aí de nota. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou deixar um PDF também aqui embaixo para vocês e vou mandar nas áreas de aluno também para vocês darem uma olhada em tudo isso, tá bom? Parabéns aos colegas que, por confiança, essa semana começaram, né? Como hoje, dia 2/4, tem promoção até o final do dia, já começaram seus estudos, parou a fase do mimimi, né? Ai, o senhor está menosprezando a tristeza de alguém. Não, porque todo vencedor teve uma história de batida. Então, o que eu não posso é ficar dando fogo na lenha para o cara ficar chorando o resto da vida. A vida tem de seguir. Porque eu pergunto, tudo que você errou, a banca está errada? Ou você poderia ter acertado? Você não viu aquilo? Você não teve essa matéria? Então, cabe agora ter a responsabilidade de falar o que eu vi, o que eu posso melhorar e o que eu posso evoluir. Porque cá para nós, o que nós demos nessa prova é um absurdo.
Um absurdo. Vocês vão ver pelas notas estratosféricas que vão ter. Parabéns a esses alunos que, apesar de não tão bem, seguiram onda e já estão estudando. Parabéns ao aluno que destruiu prova e já começou TRT ou analista. É brincadeira? Já, gente. Ou delegado agora que nós vamos fazer de questões. E parabéns àquele aluno que foi mal, tá triste, chorou 2 dias e levantou a cabeça e falou, peraí, não vai mudar nada na minha vida se eu continuar desse jeito. Parabéns, isso é maturidade. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e eu torço muito por vocês. Estamos juntos.